Se a palavra automação ainda remete a robôs fazendo tarefinhas simples, então se prepare. Hoje a gente vai mergulhar na hiperautomação, um conceito que está de verdade mudando o jogo e acelerando o futuro dos negócios. Vamos pensar um pouco. Quanto tempo se perde com planilhas que nunca acabam, com aqueles e-mails de aprovação que vão e voltam, e o pior, equipes super talentosas gastando energia em tarefas repetitivas. Essa lentidão do dia a dia, ela não é só frustrante, não. Ela é um freio de mão puxado para o crescimento de qualquer negócio. E é aqui que o jogo muda. No mercado atual, ser rápido não é mais um diferencial, é uma questão de sobrevivência. Acelerar os processos e usar a tecnologia de um jeito inteligente, bom, isso deixou de ser uma opção. Hoje é a base para qualquer empresa que queira se manter relevante e competitiva. Mas por que essa pressa toda? Essa necessidade de acelerar agora? Para a gente entender isso a fundo, a gente precisa olhar para os limites daquilo que a maioria das empresas já faz. Muitas empresas, claro, já usam a automação. Só que qual é o problema? É como ter músicos excelentes, mas cada um tocando uma música diferente, no seu próprio ritmo. Para competir de verdade hoje, é preciso um maestro. É necessário uma orquestração inteligente que faça todos os sistemas, todos os processos trabalharem juntos em perfeita harmonia. E é exatamente essa orquestração que nos leva para um nível muito além da automação simples. Vamos ver agora como a hiperautomação redefine por completo o que a gente entende por automatizar um negócio. A grande diferença aqui, sabe, é de mentalidade. Pensa na automação tradicional como um robô que foi programado para apertar um único parafuso, repetidamente. Já a hiperautomação, ela redesenha a linha de montagem inteira, fazendo cada parte do processo trabalhar de forma mais inteligente e, principalmente, conectada. Ela não só executa uma tarefa, ela otimiza e transforma o fluxo de trabalho por completo. Então, em essência, a hiperautomação nada mais é do que a união de várias tecnologias muito poderosas. Ela pega a força do RPA para cuidar das tarefas repetitivas e combina com o cérebro da inteligência artificial e do machine learning para interpretar dados e tomar decisões. O objetivo final é criar processos que não sejam só automáticos, mas que sejam genuinamente inteligentes. A melhor maneira de visualizar isso é, sem dúvida, como um ecossistema. Não são só um monte de ferramentas jogadas juntas, sabe? É um sistema vivo, sincronizado, onde cada tecnologia opera em harmonia com as outras, para manter o ritmo, a precisão e a fluidez do negócio. É como uma orquestra muito bem afinada. Ok? E se estamos falando de uma orquestra, quais são os instrumentos que tocam essa música? Vamos conhecer agora as tecnologias que são as peças-chave dessa sinfonia de eficiência. Funciona assim. A gente tem o RPA, que são os músculos da operação, executando aquelas tarefas baseadas em regras. Aí entra a inteligência artificial e o machine learning, que são o cérebro, interpretando os dados e tomando as decisões. A análise de dados age como os olhos, enxergando padrões e insights que ninguém via antes. E, para conectar tudo isso, as plataformas em nuvem são a espinha dorsal, garantindo que tudo funcione de forma integrada e possa crescer conforme a necessidade. Certo, a tecnologia é impressionante, a gente já entendeu. Mas, e na prática? O que isso realmente significa para um negócio no dia a dia? Vamos falar do impacto real, das vantagens que dá para sentir no bolso e na operação. Os benefícios são muito claros. E o mais legal é que uma coisa puxa a outra. Quando se eliminam as tarefas repetitivas, a produtividade da equipe dispara. Isso, claro, reduz os custos operacionais. E talvez o mais importante de tudo, com dados mais precisos e processos super ágeis, a tomada de decisão se torna muito mais rápida e, claro, muito mais inteligente. E o melhor é que isso não é teoria, já está acontecendo. O departamento financeiro, por exemplo, transforma dias de conciliação manual em um processo que leva minutos. O RH consegue achar o candidato ideal num mar de currículos usando IA. No atendimento, clientes recebem respostas na hora, 24/7, com chatbots inteligentes. É uma verdadeira transformação que se espalha por todos os cantos da empresa. A ideia é fantástica, mas a pergunta que fica é, por onde começar? Parece uma montanha gigante para escalar, né? Mas a verdade é que essa jornada pode ser dividida em passos bem mais simples e claros. A implementação é uma jornada, não é um salto de uma vez só. Tudo começa com um bom diagnóstico. Onde estão os maiores gargalos? Onde o processo mais emperra? Depois, escolhem-se as ferramentas certas para resolver aquele problema específico. O segredo, muitas vezes, é começar pequeno, com uma vitória rápida, uma automação pontual que já gera um impacto visível, e a partir daí ir expandindo para fluxos de trabalho inteiros.
E claro, contar com parceiros especialistas nesse caminho pode fazer toda a diferença. E aqui tem um ponto que é fundamental deixar bem claro. Isso não é mais um jogo só para as gigantes da tecnologia. Graças às soluções em nuvem, que são escaláveis e têm custos cada vez mais acessíveis, a hiperautomação se tornou totalmente viável para empresas de todos os portes. Então, para a gente fechar, fica uma provocação para refletir. Se fosse possível escolher um único processo em uma organização para ser o primeiro a ser transformado com essa tecnologia, qual seria? Qual é aquele gargalo que, se fosse automatizado de forma inteligente, mudaria completamente o jogo para o negócio?